Hello, darlings. I am here again. Olha eu aqui de novo, tá? Para nossa aulinha de inglês. Mais uma aulinha hoje, tá? Da atividade, explicaçãozinha. Eu peguei lá do Centro de Mídias, então quem já assistiu, tá? Vai lembrar da aula. Quem não assistiu, presta atenção que eu vou explicar aqui. Eu estou com a minha companheira de trabalho, olha aqui, né? Sempre junto para ajudar vocês, tá bom? Então, vou compartilhar a tela da atividade. Vamos continuar falando sobre... Deixa eu voltar lá no comecinho da atividade. Food, né? É bem interessante. Então, food. Food é comida, claro, né? Então, food, comida. Semana passada, né? Weekend pass, né? Semana passada nós o quê? Weekend não. Week, né? Semana. Nós falamos sobre breakfast, né? E hoje a gente vai falar, então, sobre food. Aí aqui ele tem umas perguntas que vocês podem responder depois, tá? Vocês podem responder, podem ver a aula inteirinha primeiro e voltar para responder, tá? Então, what's your favorite food? Qual é a sua comida, favorita, preferida, tá? Então, vocês vão responder. My favorite food is. Minha comida preferida é. Daí ele fala, my favorite dish is. Dish é prato, tá? Então, tem, por exemplo, eu posso falar que minha comida preferida, meu alimento preferido é chocolate. Mas o meu prato preferido pode ser um macarrão, pode ser uma lasanha, tá? Prato preferido. My favorite dessert is. Minha sobremesa preferida é. I like, eu gosto, e I love, eu amo, tá? Então, vocês podem colocar aí. Porque, por exemplo, o milkshake não é uma comida e também não é um prato. Pode ser uma sobremesa, tá? Então, aí vocês vão pensar, tá bom? Aqui, ó, ele pede para colocar essas palavrinhas que eu vou ler para vocês nesse quadrinho embaixo, na ordem, tá? Assim, na ordem a que pertence. Então, por exemplo, temperature, sobre temperatura, e flavor, o sabor, tá bom? Então, vocês vão separar em temperatura e sabor. Então, ele deu um exemplo aqui, ó. Temperature, cold, cold frio. Flavor, que é o sabor sweet, doce. Então, vocês vão separar aqui. Eu vou ler para vocês e depois vocês vão separar nesses dois quadros. Então, cold, frio. Vocês se lembram, né? Certo? Aí, sour, azedo. Sweet, doce. Savory, salgado. Hot, quente. Warm, morno. Salt, também é salgado. Frozen, congelante, congelado. Bitter, sweet, agridoce. Boiling, fervendo com bolhas, tá? Borbulhante. Bitter, azedo. E spicy, é picante, tá? Certo? Vamos ver se tá certinho aqui, ó. Vocês vão separar. Então, tem aqui os dois exemplos. Deixa eu só confirmar se está tudo ok. Isso. Então, ó. Cold, é frio. Sour, azedo. Sweet, doce. Savory, salgado. Hot, quente. Warm, morno. Salt, salgado também, tá, gente? Frozen, congelante. Bitter, sweet, agridoce, tá? Boil, borbulhante. Bitter. Ai, tava aqui agora. Amargo. E spicy é picante, tá bom? Certo? Então, vocês vão separar. Por exemplo, picante fala sobre temperatura ou sobre sabor, flavor. Então, vocês vão colocar aqui nas duas colunas, tá bom? Na coluna certa.
Continuando. Aí ele quer que vocês respondam T, que é para true, verdadeiro, or F, para falso, tá? Então, vocês vão marcar. Então, número 1. Every nation has a type of cuisine. Então, nation, nação. É uma palavra cognata. Então, todas as nações têm o mesmo tipo de... Esse cuisine é cozinha, mas no sentido de culinária, tá? Não é igual kitchen, que é a cozinha lá da nossa casa, o lugar, o cômodo, tá? Então, cuisine, culinária. Então, todas as nações têm a mesma culinária? Verdadeiro ou falso? All the countries prepare food in the same way, tá? Todos os países preparam a comida da mesma maneira? E aí? O que vocês acham? Então, marquem aí. Aqui de novo, ó, só que aí eu não fiz outra tabela, eu vou pedir para vocês colocarem tipo 1, 2, 3, 4, 5 e depois na frente colocar o número que corresponde. Então, por exemplo, aqui ele vai pedir para vocês colocarem palavras que são homônimas, que são parecidas, tá? Certo? Então, ó, color, certo? Cor, isso aqui vocês sabem. Scent é cheiro. Culture, cultura. Folklore, folclore. E, ó, cuisine, tá? Que a gente falou é culinária, certo? Comida, culinária, né? Do outro lado, knowledge, conhecimento. Food, comida. Tradition, tradição. Smell, cheiro. E vision, visão. Então, qual dessas palavras que são sinônimas, perdão, synonyms, eu falei homônimos, synonyms, tá? Então, por exemplo, qual é o sinônimo para cor aqui? Visão, que quer dizer a mesma coisa. Scent, cheiro, do outro lado, smell, que também significa cheiro. Então, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5. Depois, do outro lado, o número que corresponde, tá bom? Então, olha lá, aqui embaixo ele colocou, ó, vision, color, tá? Que são sinônimas. Depois, culture, de cultura, qual será que é? Conhecimento, knowledge, tá? Então, vocês vão marcar, certo? Vamos ler o texto. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando lê um texto em inglês? Primeiro, vamos buscar o assunto. O assunto é food, comida. Tem alguma imagem aí? Tinha algumas, então a gente sabe que está falando sobre, né, alimentação, comida. E agora nós vamos procurar as palavras cognatas, certo? Vamos fazer um scanning. Scanning, procurar, né? Então vamos lá. Olha lá. Every nation. Nation, nação. Has a type. Type, type of cuisine. Specific. Olha lá, mais uma cognata, específico. Way of preparing. Preparando também, né? From the point, ó, point, ponto. Of view, folcloric. Folclórico, né? Culture, cultura. Is a possible, possível, denotes, que não é notícia, tá, gente? That's through different, diferentes, mixtures, misturas, temperatures, temperaturas, color, cores, people transform, transforma, attraction, atração, traditional, tradicional, quase igualzinho, né? Because in the word represents, representa. Means of knowledge. The culture, nós já vimos. Passage, passa, né? Taste, the vision and smell. The flavor, sensations, ó, sensações, sensations. Texture, texturas. Excite, excitar, né? The appetite, apetite, tá? Então, todas essas palavras que nós vimos, vocês vão marcar aqui embaixo. As que forem repetidas, não precisa, ok? Então, every nation has a type of cuisine. Cada nação tem um tipo de cozinha, tá? Um tipo de culinária. Na specific, olha aqui. Então, aqui já está aquela que a gente pediu para vocês colocarem lá, verdadeiro ou falso. Então, ó, cada nação tem um tipo de culinária. Então, vocês vão colocar o quê? Está falando no texto, né? Vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Então, voltando lá. In a specific way, prepare food. Uma maneira específica de preparar a comida.
From the point of view of folkloric culture, vindo do ponto de vista da sua cultura folclórica, it's possible to notice that through different mixtures, é possível, né, preparar através de diferentes misturas, temperaturas, scents, cheiros and colors e cores. People transform food in attraction. As pessoas transformam comida em atração. To eat, it's to know. Comer é saber, tá? Says a traditional saying. Diz o ditado tradicional, né? That say, every cuisine in the world represents means of knowledge. Dessa maneira, né? Toda culinária do mundo representa maneiras de o quê? Conhecimento, meios de conhecimento. They are culture signs passed by the taste, the vision and smell. Essa cultura, né, passa o quê? Por meio do toque, né, da visão e do cheiro. Perdão, toque não, do sabor, da visão e do cheiro. They are flavors, tá? Eles são sabores, sensations, sensações, texturas, or touch that excite the appetite, ou toques que o quê? Excitam, que dá vontade no apetite, que dá vontade de comer, tá? Então, vocês vão escrever aqui as palavras cognatas que a gente já leu aqui, tá bom? Aqui embaixo, ele pede para vocês procurarem no texto todas as palavras que têm a ver com cuisine, com culinária, dentro do texto, tá bom? Então, eu fiz aqui um organizador maior para ficar mais fácil para vocês colocarem, tá? Todas as palavras que são relacionadas à culinária. Então, vocês vão ouvir de novo a tradução do texto, tá bom? E vão colocar, por exemplo, ó, folkloric culture tem a ver com culinária, o que mais? Temperatura, cheiro, cor, o que mais, gente? Tradicional, conhecimento, cultural, aqui de novo, cheiro, taste é o sabor, tá? Então, texturas também, sensações. Então, vocês vão colocar lá naquele quadro que eu fiz, que aqui tá muito pequenininho para poder completar, então eu fiz um quadrão maior para vocês poderem completar, certo? Então, vou subir a atividade. Nossa atividade de hoje é sobre foods, tá? Algumas sensações aí. Olha, essas palavras vocês também podem colocar lá se vocês quiserem, tá? No organizador, certo? Então, qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem no WhatsApp ou aguardem a aula ao vivo para perguntar, tá bom? Se quiserem esperar para depois mandar atividade para mim, porque aí eu já explico e já dou a devolutiva. Já a gente já corrige, já viu qual é a dúvida, ok? Então, espero vocês, né? I see you next English classes. Vejo vocês na próxima aula de inglês, certo? Então, bye bye. Kisses.